Gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você estará assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Diferente da semana passada, essa semana não está aparecendo meu rostinho lindo, mas eu peço que você preste atenção no que está escrito nesses slides, como também mais atenção ainda no que eu estarei falando. Nós estamos aqui na semana 2 da nossa aula, da nossa disciplina de introdução à administração. Sempre lembrando, por que que um profissional, melhor, por que que um estudante que está fazendo uma graduação em análise e desenvolvimento de sistema, por que que logo no começo ele tem que estudar introdução à administração? Porque primeiro esse estudante tem que pegar uma noção de gestão. Por quê? Porque as habilidades e competências que você vai adquirir ao longo desse curso vão te transformar em um profissional capaz de criar programas, de desenvolver softwares, de, na realidade, ser apoio nas empresas. Só que tudo que você vai criar, tudo que você vai melhorar, os processos que você vai participar, só terão razão de ser porque estão dentro de uma perspectiva de mercado, estão dentro de uma perspectiva de negócio. E é importante, né, como eu disse semana passada, você perceber que os programas que você vai desenvolver, os projetos que você vai participar, estão dentro de um conceito de uma demanda de mercado, uma demanda de clientes. Então, se você não tiver uma visão mercadológica, uma visão de gestão, na realidade, você não vai conseguir convencer seus potenciais clientes, potenciais compradores em adquirir o seu produto. E também você tem que fazer gestão da sua vida, você tem que fazer gestão do seu tempo, tem que fazer gestão dos seus recursos pessoais. Então, a administração, ela está, como eu disse semana passada, ela está no dia a dia. Então, na realidade, eu quero começar dizendo que a administração de empresa, ela, ela vai se conceituar por definir objetivos, né? A partir de alguns princípios, alguns meios, né? A administração pressupõe planejamento, como eu disse semana passada. Planejamento é algo que está ligado a objetivos ao longo do tempo. É preciso saber o que fazer no curto prazo, o que fazer no médio prazo, o que fazer no longo prazo. Para isso é necessário ter planejamento. Planejamento pressupõe organização. É preciso ter controle dos recursos que a empresa dispõe para poder chegar nos seus objetivos. Já que tem esses recursos, tem conhecimento desses recursos, é preciso ter capacidade de gestão, né, de forma a dar uma direção, né, rumo aos objetivos da empresa. E, por fim, é necessário verificar se o planejamento desenvolvido está dentro do tempo estabelecido. Isso pressupõe controle. Só que este conceito evoluiu à medida que as organizações ficaram mais complexas. A complexidade que ocorre nas mutações da Revolução Industrial se inicia no século XVII, né, e ainda continuam, porque os processos eles estão em pleno desenvolvimento. Né? Mas o que interessa para a gente aqui, do ponto de vista científico, é a abordagem, né, que a administração tem dos últimos 100 anos, que é quando a administração ela se torna uma ciência. Então, no aspecto temporal, quando se pensa na administração na Idade Antiga, então ali no tempo dos romanos, no tempo dos gregos, nos chamados tempos bíblicos, né? Como assim, as pessoas têm a necessidade de deslocamento, deslocar alimentos, deslocar pessoas, existiam circulação de riqueza. Como isso era administrado? Aí, na chamada Idade Antiga, né? Então, eles têm que ter uma gestão para acumular as riquezas. Então,
a gestão que eles entendiam de acumulação de riqueza era por meio da terra. Então, quanto mais terra tivesse, mais riqueza era considerada. Claro que dependendo, a história antiga está muito centrada na região do Oriente, né? Seja o Oriente Médio ou no Oriente geral, o Oriente Chinês, o Oriente Japonês, aquela região da Coreia, né? A região da Índia, são todo esse Oriente Asiático, vamos assim dizer, né? E também o norte da África, onde se concentra ali a chamada Idade Antiga. Então, nos impérios dos reinos que tinham, a acumulação de riqueza era dada pela quantidade de terra, e pela quantidade de metais preciosos, pela quantidade de escravos. Então, esse acúmulo de riqueza demandava uma capacidade de gestão do ponto de vista de controle. Então, se você pegar os documentos arqueológicos, existia um controle muito forte, um registro muito forte dessas riquezas. Né? Era necessário ter uma administração para prover o abastecimento. Por exemplo, o Império Romano, quem já foi ou quem irá na Europa, muitas estradas que você vai andar na Europa, né? Ou muitas estradas, onde foi o Império Romano, os romanos faziam muitos deslocamentos por terra, tinha por mar também, né? Deslocamento por terra ou por mar, então existia um processo logístico. Claro que a logística nasce a partir de uma ciência da guerra, mas era preciso abastecer os soldados com alimentos, abastecer os soldados com seus salários, abastecer os soldados com armamentos. Então era necessário ter uma gestão específica para isso, né? Então essa gestão era dada a partir de um poder militar. Embora não pode pensar na administração na Idade Antiga com as perspectivas modernas, mas de alguma forma existia na Idade Antiga algum princípio de gestão. Na Idade Média, né, que vai pegar ali do século IV até o século XV, como assim dizer, você tinha a alta e a baixa Idade Média, né? Mas na Idade Média ela tinha gestão? Existia alguma administração? Sim. A Idade Média se notabilizou pelo feudalismo, né? O que era o feudalismo? O feudalismo era a concentração de terras na mão de um senhor e tudo girava em torno de um castelo. Então, geralmente, quem estava dentro daquele castelo, ligado àquele senhor, ficava isolado. Né? Então, os reinos estavam fracos e dentro da estrutura social, na Idade Média, você tinha o clero, que era a igreja. Né? Então, eu estou falando, claro, que no contexto já da sociedade ocidental, a sociedade ocidental estava dominando a sociedade oriental, né? Por conta daquilo que foi o Império Romano e depois, né, os outros impérios, né? E então, na realidade, o que se notabiliza na Idade Média é a sociedade feudal. Na sociedade feudal, as cidades estão fracas, então tudo está concentrado no aspecto rural. Você tinha ali tudo girando em torno de um castelo. Então você tinha o clero, né, que era a igreja. Você tinha o senhor. Você, né? Esse senhor, às vezes, ele arrendava parte da terra para algumas pessoas. Essas pessoas eram chamadas de vassalos e tinha os empregados, tanto do senhor como dos vassalos, que eram os servos. Essa era a sociedade medieval, essa era a sociedade, né, feudal. Então, existia alguma administração? Existia, né? Só que era um período marcado aí por um forte misticismo, né? Existia um domínio muito forte de uma teologia católica naquele momento, diferente da teologia de hoje. Na realidade, só tinha acesso à Bíblia, né? Claro que ainda não tinha sido inventado a imprensa, então a Bíblia estava escrita em pergaminhos. A maioria das pessoas eram analfabetas, então só eram alfabetizados os filhos dos nobres e quem iria servir a igreja. Então, por isso que a maioria da população não tinha acesso, né, à Bíblia, então não tinha como eles verificar se estava certo ou estava errado, vamos assim dizer. Então, era uma época de misticismo, até porque boa parte daquelas pessoas da Europa descendiam de tribos bárbaras, né? Então, eram tribos germânicas, tribos da Bretanha, em que era muito forte, né, a questão mística, a relação com a natureza, a relação com a floresta, a questão de acreditar
né, na manipulação de plantas, na manipulação, eles não eram chamados de químicos, eram chamados dos alquimistas, né? A partir da alquimia, era a época de muitos feiticeiros, mesmo na Europa. Então, não pense que feiticeiros só tem na África. Aliás, os feiticeiros da Europa, né, são muito mais fortes que os feiticeiros da África, vamos assim dizer, né? Então, e eles tinham ali a questão de uma mística com deuses, você tinha os nórdicos também, que tinha um misticismo muito forte, e os católicos também, né? Trabalhavam muito com esse misticismo, e o misticismo tira a capacidade de bom senso e razão, né? Então, isso limitava a aplicação de conceitos científicos ainda que rudimentares. Mas quando você pega, por exemplo, ali no século XII, que é o período do renascentismo, que começam as manifestações científicas, né? Muitos desses cientistas são bloqueados pela igreja por conta desse misticismo. Se você pegar Leonardo da Vinci, né? Se você pegar Rafael, se você pegar Rembrandt, né? Então, nesse período em que começa a trabalhar os elementos científicos, eles sofrem total restrição da igreja. Isso dificultava o desenvolvimento de qualquer conceito de administração. Então, um pouquinho de administração que tinha na Idade Média estava concentrado na igreja. Tanto é que a ciência da contabilidade é desenvolvida por um monge chamado Lúcio Paciolo, na Itália, que ele desenvolve um princípio contábil que é utilizado até hoje, que é o princípio dos lançamentos dobrados, sistema de débito e crédito, que é a base da contabilidade. Por quê? Porque o conhecimento estava concentrado na igreja. Né? E tinha um problema também, né, quem é que trabalhava? Somente quem era servo e quem era escravo. Então, quem era nobre não trabalhava. Por que o nobre não trabalhava? Por que o senhor não trabalhava? Porque o conceito de trabalho dentro da Idade Média era relacionado com maldição. Né? Até que trabalho, a palavra trabalho no Ocidente vinha de uma palavra em latim chamada triparium. Triparium era um instrumento de tortura em que você ia dilacerando, né, a pessoa pela barriga e ia cortando as tripas dela com ela viva. Ou você botava ela rolando, como se acontece com frango assado, e você ia colocando, né, facas cortantes e você ia picando a pessoa. Então, trabalho era algo doloroso. Por quê? Porque trabalho era realizado por quem era servo e quem era escravo. O ócio, o descanso, o lazer, era uma dádiva de Deus, mas somente para poucos. Esse era o entendimento. Então, por isso que era pífio o conceito de administração na Idade Média. Então, na Idade Média, ficava muito mais na questão de controle, né, das riquezas adquiridas, né, e o fortalecimento do poder militar. Na Idade Média ainda, no final da Idade Média, você tem ali no século XVI o ciclo das navegações, e no ciclo das navegações, por conta da tomada do porto de Veneza e Gênova pelos turcos otomanos, essa tomada bloqueia o comércio da Europa para o Oriente, que era chamada Rota da Seda, que era um caminho por terra para chegar até a China e também nas Índias. Então precisava se encontrar um novo caminho. Nesse novo caminho você tem dois estados fortes que surgem, que é o estado português e o estado espanhol. Eles detinham a tecnologia, né, de navegação, e isso faz com que eles comecem a empreender grandes viagens. Nessas grandes viagens começam a haver circulação de mercadoria, circulação de produtos, e eles começam também a encontrar novas terras. Nessas novas terras eles encontram muito ouro, e você entra na fase do mercantilismo. Na fase do mercantilismo você acaba a Idade Média e começa aí a Idade Moderna. Tá? Então, essas questões das navegações na Idade Média provocaram grandes mudanças. Tá? Então, nós tivemos aí mudanças econômicas, porque, na verdade, começou um verdadeiro derrame na Europa de metais preciosos. Isso começou gerou uma movimentação, né, econômica na Europa, como também, né,
por causa dessa movimentação econômica de novos produtos e na realidade, os europeus começando a circular o mundo inteiro, conhecido, o mundo oriental, eles conhecendo as especiarias das Índias, os produtos vindo da China, as culturas orientais, isso mexeu com os aspectos culturais dos europeus naquele momento. Houve mudanças tecnológicas, né? Com a invenção do barco à vela, que deixou as viagens muito mais velozes, você não dependia mais de escravos remando no subsolo dos navios, agora os navios eram levados pela força do vento, e também a invenção da bússola, então o navio não ficava mais sendo governado por estrelas, a bússola indicava o caminho que queria seguir, né? E mudanças religiosas profundas com esse momento na Idade Média, com o advento da Revolução Protestante, que é quando há um racha na Igreja Católica, por meio de Martinho Lutero, e depois mais para frente por João Calvino, Zwinglio, depois Armínio, John Wesley, Spinner. A Europa fica muito agitada do ponto de vista religioso, com o surgimento dos protestantes, né, que se dividiram em presbiterianos, batistas, metodistas, depois mais para frente pentecostais. Então a Europa ela entra, né, numa ebulição, né? E aí começa, né, isso da vazão, né, à Revolução Industrial, porque aí começa a haver uma migração das regiões rurais para as cidades. Os reis passam a ser fortalecidos, as cidades elas começam a ficarem populosas, e uma maneira de produção começa a ser implementada muito por conta de uma mudança de mentalidade, né? A partir da Revolução Protestante, o trabalho ele deixa de ser maldito. O trabalho passa a ser uma dádiva, passa a ser uma bênção. Eles interpretam o trabalho não mais pelo latim tripário, mas interpreta o trabalho a partir do hebraico avad, que significa prazer, que significa adoração, que significa louvor. Então, com essa mudança de mentalidade de trabalho, isso dá base para aquilo que nós chamamos de revolução industrial, né? Então, seja, depois ou seja, então nós tivemos o mercantilismo, depois veio a era do metalismo, né, com muito ouro, né, veio aí depois, gente, com essas mudanças de mentalidade, tivemos aí o invento, né, das máquinas a vapor, e isso possibilitou a criação de maquinários, e aí começa o embrião da chamada produção em massa, né? Isso essa mudança de processo de produção é o embrião do que chamamos revolução industrial. Então, a administração na Idade Média, né, ela, na Idade Moderna, perdão. Então, ou seja, quando começa a Revolução Industrial, nós entramos na Idade Moderna, porque com o ciclo das navegações nós temos o início da Idade Moderna. Então, na Idade Moderna, né, ela possibilita a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial trouxe consequências profundas, né, para a Europa e para o mundo todo, porque, na realidade, começou a haver uma rápida e intensa urbanização, porque as pessoas começaram a migrar das regiões feudais do campo e começaram a se concentrar nas cidades. Isso fez com que houvesse uma duplicação da população europeia, porque na realidade as pessoas concentradas em cidade, na questão de trabalho, isso possibilitou o crescimento populacional, né, da Europa, porque começou a haver também, gente, uma intensa corrida tecnológica. Na realidade, começou a Revolução Industrial possibilitou o desenvolvimento não só de manufaturas, não só de produtos, mas também possibilitou, na realidade, alguns avanços no campo da medicina. Isso começou a ter alguma influência e começou a mexer na expectativa de vida das pessoas, ainda que pouco, porque na Idade Média a expectativa de vida dos servos, da plebe, era de cerca de 30, 35 anos no máximo. As pessoas morriam muito cedo de várias doenças. Você vê que teve a peste negra na Idade Média.
Então, a Revolução Industrial, ela possibilitou o desenvolvimento tecnológico em várias áreas. A Revolução Industrial gerou problema, gerou desigualdade social, gerou porque tudo voltava para o capitalismo, para o capitalista, mas de alguma forma houve uma duplicação da população. A tecnologia possibilitou o desenvolvimento industrial, novos processos, a partir de novos inventos, porque, né, com esses novos produtos chegando no mercado, à medida que as cidades foram ficando concentradas, demandas foram sendo geradas, então precisava-se de novos produtos industriais. Tivemos a revolução dos transportes nesse momento também, porque a revolução dos transportes foi a invenção da ferrovia, a invenção do barco a vapor. Então, na realidade, as mercadorias, os produtos circulavam com maior velocidade e chegavam em mais lugares, né? E houve a revolução das comunicações, porque houve a invenção do telégrafo e depois a invenção do telefone e mais para frente a invenção da lâmpada. Então, assim, com isso, algumas cidades passaram a ser iluminadas à noite, não mais por querosene, mas por energia elétrica. Então, algumas cidades, isso mexe com o modo de vida das pessoas, porque o dia não terminava mais 6 horas da tarde, quando anoitecia. O dia podia seguir, né, até as 9, 10, 11 horas da noite, ok? Então, isso gerou um intenso comércio interno e também um comércio internacional, porque na realidade não havia mais a barreira de transporte, não havia mais a barreira de comunicação, a tecnologia estava gerando novos produtos, então era uma época de intensa circulação de riquezas. Isso demandava administração. Eles perceberam então que existia muitas perdas, existia muito desperdício. Então começaram a pensar, precisava começar a pensar a administração como ciência. A administração não podia ser mais algo a partir do improviso. Não podia ser mais algo somente tudo saindo da cabeça do empreendedor ou do capitalista. Então era necessário criar teorias, era necessário criar processos, desenvolver maneiras de gestão. Então, com isso, né, por causa desse aumento de riqueza do poder industrial, com isso nós temos as chamadas eras empresariais. A partir desse momento, a administração ela começa a ser tratada como ciência. Então, a administração começa a ser entendida a partir de processos. A administração ela começa a ser entendida a partir de construção ordenada para chegar no objetivo por meio de planejamento. Então, nessas eras empresariais, a primeira era foi um dos modelos tradicionais de gestão, que durou entre 1920 e 1950. É onde está a base dos conceitos de administração. Então, nós tivemos primeiro, né, a chamada era da produção em massa. Essa era da produção em massa, em alguns livros vão chamar esse período de Belle Époque, que era foi um período de grande produção de riqueza no mundo. Exatamente nesse período foi desenvolvido os conceitos da administração científica a partir das teses de Taylor e de Fayol. Taylor e Fayol eram dois engenheiros e cada um deles criaram um conceito de administração baseado em processo. Nas próximas aulas nós estaremos detalhando isso daqui. Mas a base do conceito de gestão que temos hoje nasce a partir dos conceitos desses dois cientistas da administração. Depois tivemos a era da eficiência, que é chamada era do behaviorismo, em que eficiência por quê? Porque perceberam que a eficiência estava centrada na capacidade humana. Então, nesse período da era da eficiência, com esses teóricos, Mayo, Maslow, Herzberg e McGregor, eles vão trabalhar o conceito da administração humana. A partir desse momento é que começa a se pensar a gestão de pessoas como um processo de recursos humanos. Nós também estaremos estudando isso aqui. Depois nós tivemos os novos modelos de gestão.
né? Já pós-guerra, em um período de alta produção e de alta geração de riqueza também. É outro período de 30 anos de geração de riqueza, que é chamado a era dos novos modelos de gestão. Nesses novos modelos de gestão, a primeira chamada é a era da qualidade, desenvolvida aí pelos conceitos, né, do toyotismo. Então, por que era da qualidade? Porque, na realidade, foi desenvolvido práticas e processos que zeraram os desperdícios e deixaram mais eficiente os processos de produção. Então, vamos estar estudando isso também. Nós tivemos a chamada era da competitividade, quando entenderam a empresa como algo sistêmica, então essa chamada administração holística, em que uma área está integrada à outra, né? E que toda empresa ela tem que ter uma perspectiva empreendedora, ou seja, toda empresa tem que estar buscando o tempo todo inovação, tem que estar buscando o tempo todo transformação. Então, por isso que é chamada a era da competitividade, porque os mercados foram ficando mais intensos e grupos empresariais foram ficando mais poderosos. Então, foi necessário criar novos modelos de gestão. Então, na realidade, essa era da competitividade, né, é chamada a era do gerentismo, a era da gerência. Né? Então, nós estaremos estudando também futuramente esses conceitos. E nós temos a chamada a era do terceiro milênio, que vem de 1990, a era atual. Essa era ela é marcada pelos chamados modelos emergentes. Né? Esses modelos emergentes, nós podemos dividir eles em alguns aspectos. O primeiro aspecto é o modelo da gestão virtual. Né? Ou seja, esse modelo da gestão virtual, a ênfase está no uso da tecnologia como facilitador da gestão. Então, assim, na realidade, eu, por exemplo, quando eu era do mundo corporativo, quando eu comecei ali a trabalhar como na área de administração, eu fazia os relatórios financeiros datilografando em planilhas, né, que vinham de gráficas, e eu tinha que datilografar numa Olivetti linha 98. Depois ganhei uma Facite 102, que era elétrica. Aí depois, quando eu fui subindo de cargo, depois quando as empresas começaram a utilizar o computador, geralmente a empresa tinha um computador central muito pesado, que a gente tinha que gravar tudo em disquete de 4 KB. E na realidade não tinha um computador na mesa, era um terminal que eu tinha. Então, hoje, né, com a gestão virtual, isso possibilita com que a transmissão de informação, a transmissão de dinheiro, a geração de relatórios fica num processo online real time. Nós estaremos estudando isso também. Temos a chamada gestão do conhecimento, que é a criação e transformação de modelos de gestão, né? Geração de novos processos. E por fim, então, chamados os modelos quânticos. Esses modelos quânticos muito mais conhecido como inteligência artificial, né? Isso fez com que as empresas deixassem mais eficiência os seus aspectos de gestão, se concentrando mais no negócio e deixando com que potentes computadores, a partir de programas desenvolvidos, pudessem realizar serviços operacionais na área de gestão. Né? Então, é importante então que vocês percebam que toda empresa, a história da administração, ela tem um aspecto constante. O tempo todo, os gestores estão buscando melhorar processos para que a empresa chegue nos seus objetivos traçados. E qual é o objetivo da empresa? Se a empresa é privada, o objetivo dela é lucro. Se a empresa
ela não tem por objetivo ter lucro, a grande missão dela é prestar um bom serviço. Então, né, temos um novo tempo de desenvolvimento e aperfeiçoamento da administração. Então, podemos afirmar que a gestão é imprescindível e necessário e proveitoso para qualquer segmento. Ok, gente? Então, esses foram os aspectos históricos, né, de administração. Fizemos aqui uma viagem no tempo. É importante que você também leia a aula texto, assista pelo menos 2 vezes esse vídeo para internalizar, né, os conceitos aqui trabalhados, ok? Então, um grande abraço a todos e todas e até a próxima aula. Vamos começar a trabalhar os princípios de administração científica. Grande abraço, gente!